A palavra do Senhor hoje, Deus me deu um título que diz assim, triste, mas servindo. Está lá em Neemias, capítulo 2. Nós vamos ler do 1 até o 12. Triste, mas servindo. Glória a Deus. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. Neemias está dizendo, fui servir o rei, mas nunca eu estava triste na presença do rei. E o rei me disse, por que está triste? Por que está triste o teu rosto? Não está doente? Perguntou o rei. Não é isso, senão tristeza de coração. Então teme muito em grande maneira. E disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar onde os sepulcros de meus pais assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? Neemias está falando de Jerusalém, E o rei me disse, que me pedes agora? Então, Neemias orou ao Deus dos céus, e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele, quanto durará a tua viagem, e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um tempo certo. Disse mais ao rei, se ao rei parece bom, dei-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que eu chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir, e as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então vim aos governadores da além do rio, e dei-lhes as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo o chefe dos exércitos e cavaleiros. O que, ouvindo Sambalate, o honorita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias, e de noite me levantei, e eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém, e não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. Glórias a Deus, aleluia. Que as palmas louvem a palavra do Senhor. Pode se assentar em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glórias a Deus. Neemias não fingiu que estava tudo bem. Não espiritualizou a dor, não abandonou a sua função. Sabe, Neemias, sabem por que ele estava triste? Porque Nabucodonosor acabara de fazer Jerusalém cativa e havia levado todo o povo para a Babilônia. E Jerusalém estava desolada, estava acabada. E ele servia ao rei Artaxerxes em outra cidade. Então ele pede para o rei, Senhor, permita que eu vá até Jerusalém para edificar, para poder reconstruir a cidade. Então, quando ele descobre que Jerusalém foi assolada, foi através do seu irmão, que está lá no capítulo de número 1, que diz assim:
E veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e o que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Ele só soube da notícia através do irmão que foi até ele. E quando o irmão chega e conta para ele, olha, aconteceu isso, isso, isso e isso, e os que ficaram, ele diz assim ainda, e disseram-me, o restante que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, as suas portas queimado ao fogo. Imagina a tristeza dele, saber que o seu povo havia sido levado cativo por desobediência a Deus, porque não foram obedientes, não ouviram a palavra do Senhor. Então o coração de Neemias se entristece e se compadece daquele povo. Os próprios pais dele moravam em Jerusalém, os irmãos estavam lá. Quantos de nós aqui não temos pais distantes, parentes distantes, que na maioria das vezes a gente não sabe o que está acontecendo? Hoje ainda é mais fácil, né? Porque você faz uma chamada de vídeo, mas a pessoa também só deixa aparecer aquilo que ela quer. A pessoa, você só vai saber da vida da pessoa aquilo que ela quer te contar. É muito difícil para nós avaliarmos uma tamanha destruição. Não tem precedente. Acho que aqui nós nunca tivemos guerra, então a gente não sabe o que é. Que no Brasil nunca nós estivemos em guerra, a gente não tem conhecimento do quão desolador é. Mas imagina naquele tempo que eles já viviam em precariedade, né? Já viviam em tempos difíceis, que não tinham as coisas, não tinham as mordomias que nós temos hoje. Tudo isso aqui é mordomia, gente. Tudo, um templo desse, um lugar desse para adorar a Deus, não é em qualquer lugar que você se vê. Tudo isso é mordomia que nós temos graças a Jesus Cristo, que morreu por nós, que deu seu sangue lá na cruz para que nós tivéssemos o que nós temos hoje e pudemos viver na época da graça, podemos viver todos esses benefícios. Porém, Neemias, com o coração quebrantado, com o coração entristecido, não deixou de servir, não deixou que aquilo abalasse as suas estruturas. Muito pelo contrário, ele se utilizou desta arma que ele tinha para poder conseguir o benefício da restauração dos muros de Israel, de Jerusalém. Então, o que ele fez? Neemias era copeiro do rei. Todos aqui, eu acho que eu já falei, né? Ele era copeiro do rei. Então ele pensou, né? Ele colocou no seu coração: Senhor, me dá uma estratégia. Me dá uma estratégia para eu poder fazer essa reconstrução dos muros, para que eu possa ao menos restaurar aquilo que foi destruído e os sepulcros dos meus pais. Então ele entra na presença do rei e vai servir vinho para o rei. O vinho na Bíblia é sinal de alegria, é sinal de contentamento, sinal de que as coisas todas estão bem. Como que você vai servir vinho para o rei? Você vai servir alegria para o rei, não estando alegre? Você vai servir vinho para uma pessoa, falar assim: olha,
aqui está a alegria, aqui está o contentamento, o despojo, não estando contente. Então logo o rei percebeu, né? Era um momento de felicidade, mas a face de Neemias estava decaída. Mas antes dele servir ao rei, ele orou. E como que ele orou? Está lá no verso 5, capítulo 1, verso 5. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a minha oração, a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De tudo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: Vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardarei os meus mandamentos, e os farei então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei do lugar onde tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Este ainda são os teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua grande mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome e fazer prosperar hoje o teu servo, e dai-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Então, antes de entrar na presença do rei, ele ora a Deus: Senhor, atenta os teus ouvidos, atenta os teus olhos para a oração do teu servo. A oração de um servo fiel, justo e arrependido dos pecados que havia cometido, pode muito em seus efeitos. Assim como está lá em Tiago 5,16, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Neemias ora e fala: Senhor, atenta os teus olhos, atenta os teus ouvidos, me dá graça ao falar com o rei. Então ele entra na presença do rei, estando triste. Essa foi a arma que Deus deu para ele. Vai falar com o rei, fale com ele, e ele perceberá. Ele mesmo perguntará o que você precisa. Olha que estratégia. Muitas vezes vocês vão me perguntar: mas Cláudio, isso não é hipocrisia? Não, isso é maturidade. Porque conforme eu falei agora há pouco, muitas vezes a gente vai estar aqui pregando, precisando ouvir uma palavra. Muitas vezes a gente vai estar aqui nas terças-feiras orando, precisando de uma oração. Muitas vezes nós vamos estar ali na porta dando um abraço nas pessoas que chegam, no nosso irmão visitante, o Adilson, precisando de um abraço. Isso é hipocrisia? Não, isso é sinal de que nós entendemos que a obra do Senhor é maior do que tudo isso. A obra do Senhor é maior do que os nossos desejos, do que as nossas necessidades. Servir não é vir aqui ficar sentado nessa cadeira só querendo receber. Servir
é poder dar um abraço mesmo precisando ser abraçado. Servir é ajudar ao irmão, é ajudar ao próximo, mesmo precisando de ajuda. É pregar uma palavra, precisando ouvir uma palavra. Porque é sinal de maturidade, é sinal de entendimento, de que tudo isso aqui, de que a vida do irmão importa mais. É sinal de que tudo que nós fazemos não é em vão. Assim como eu disse no começo do culto, 10 almas ontem desceram as águas. É sinal de que o que nós estamos fazendo é muito maior. É muito maior do que o que nós precisamos ou do que nós desejamos. Quando a gente, no ano passado, teve o Remember, que a Kátia e o Toshi organizaram aqui do Aliança, e o Toshi fez uma pergunta. Tinha até um formuláriozinho para a gente responder, né? O que a gente precisa e o que nós desejávamos. Gente, desejar eu desejo um monte de coisa. Mas o que nós realmente precisamos? O que nós realmente precisamos? Nós entendemos o que nós precisamos? A partir do momento que você descobrir que a única coisa que você precisa é de Jesus, é de Deus, todos os seus desejos serão alcançados. Todos os seus desejos. A única coisa que nós precisamos é entender, é ter maturidade para servir em meio à tristeza, para servir em meio às necessidades, para servir quando nós precisamos ser servidos. Quando nós entendermos isso e fizermos realmente, verdadeiramente dessa forma, todos os nossos desejos serão atendidos. Eu até escrevi lá no papelzinho, gente, assim como o Júnior falou, depois que Jesus entrou na minha vida e transformou a minha vida, mudou a minha vida, o pastor até brincou ontem, né, no batismo, eu fiz muito para não estar aqui, eu fiz muito, viu gente, olha, era do meu coração estar aqui, era vontade minha estar aqui, nunca foi, nunca quis misturar com a crentaiada, como diz o pastor, eu estou replicando as palavras do pastor, porque a gente tem propriedade para falar, porque a gente hoje faz parte dessa crentaiada. Nunca foi da minha vontade estar aqui. Eu queria o mundo. É mais prazeroso. É mais gostoso lá. Lá tem uma cervejinha para você tomar, tem uma cachaçinha. Mas a partir do momento que você entende que é muito melhor estar na presença do Senhor do que estar lá no boteco, é muito melhor estar aqui do que estar lá, todos os nossos desejos são alcançados. Tudo aquilo que nós desejamos, tudo aquilo que nós fizermos, é em nome do Senhor Jesus. Ele mesmo disse, tudo aquilo que pedirdes em meu nome recebereis. Tudo aquilo que pedirdes em meu nome. Não é no nome do Cláudio não, é em nome de Jesus. Tudo aquilo que você necessitar, todas as suas petições, todas as suas necessidades, pede para Ele, fale com Ele. Não é da noite para o dia que as coisas acontecem, é aos poucos. É aos poucos você vai percebendo a mudança na sua vida. Foi assim comigo, quando eu desejei servir ao Senhor, quando eu e a minha esposa nos posicionamos, eu sempre falo essa questão do posicionamento, a partir do nosso posicionamento, o servir ficou suave, o servir foi, como que eu vou falar? O servir foi
assim, tranquilo. Foi consequência. A partir do nosso posicionamento, servir é consequência. Você não consegue mais parar. Uma vez que você põe a mão no arado, não tem como mais olhar para trás. Não dá mais para olhar para trás. E é suave. Jesus disse: o meu fardo, divide comigo que o fardo vai ser suave e leve. Eu te ajudo a passar por isso. Servir, eu tenho até uma piadinha, né, que a turma fala, né, que serve o que não serve, não serve. Se você não servir, não serve. Para de ficar vindo para a igreja para ouvir palavra, para poder buscar. Eu quero ir lá hoje que eu preciso que Jesus fale comigo, que Deus fale comigo. Comece a servir e você vai ver Deus fazendo na sua vida. Comece a servir, comece a ajudar uns aos outros, a se preocupar com o seu irmão. A gente vive, na célula eu estava falando, a gente vive numa cidade, num lugar que a gente não conhece o nosso vizinho. A gente não conhece o nosso irmão. Eu viajo para o interior, eu viajo para todo lugar do Brasil, e aí você chega, às vezes você chega nas fazendas, o cara te chama para tomar um café. Se você não for tomar um café, ele fica chateado. A gente não conhece o nosso vizinho. Você tem orado pelo seu vizinho? Você sabe pelo menos o nome do seu vizinho? O do lado direito e do lado esquerdo eu sei, 2 casas para baixo. Gente, eu estou falando isso porque é experiência própria. Eu vivo isso. 2, 3 casas para baixo eu já não sei quem é. Eu não sei quem é. Tem um grupo lá da rua, você sabe os nomes. Esses dias a mulher apareceu lá na porta de casa lá com a criancinha, eu não sabia nem que era, morava 2, 3 casas para baixo. Eu estava sem camisa na garagem, corri para dentro de casa, fui pôr a camisa, chamei a Aurora, falei assim: tem uma mulher no portão aí que eu não sei nem quem é. Não sabia quem era, 3 casas para baixo ela mora. Eu sou a mulher da casa do Fusquinha Azul, aí que eu fui saber quem que era. Foi isso que Deus deixou para nós? Esse é o nosso ID? É isso que Deus quer? O servir é suave, o servir é leve. Porém a gente precisa se posicionar. E o que Neemias fez? Orou e pediu: Senhor, me ajuda. Senhor, eu preciso de Ti. Então, mais uma vez eu venho dizer, qual que é a chave? Qual que é a chave, gente? A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quando Neemias ora, quando a gente ora, e a gente entende o propósito que Deus tem para com as nossas vidas, não tem como as coisas darem errado. Quando a gente entende que a obra do Senhor é maior do que as nossas necessidades, os nossos desejos são alcançados. Então, Neemias usou a tristeza para se aproximar do rei. E como eu disse ainda há pouco, como que a gente vai entender, né? O que nós precisamos de fazer? Como a gente vai entender isso? Eu anotei aqui, ó. Depois, se vocês quiserem conferir, Abraão precisou ouvir a Deus para entender o propósito. Está lá em Gênesis 12, 1, 3. Moisés precisou que Deus falasse com ele através da sarça ardente para ele entender o propósito. Samuel precisou ouvir Deus falando: Samuel, Samuel, para poder entender. Davi precisou ser ungido com óleo.
Paulo precisou cair diante do brilho de Jesus para entender qual era o propósito. E nós? E Neemias? Muitas vezes a gente fica esperando, vou esperar Deus mandar uma visão, Deus falar comigo através do profeta, através do pregador, através da irmã. Não. Neemias percebeu, Neemias viu a necessidade. Quando Anani chega e fala para ele, olha, foi tudo destruído, ele viu a necessidade de servir. Não precisou Deus falar com ele, Deus enviar um anjo, enviar visão, não precisou. Não precisa, não fique esperando um profeta falar para você, igual eu estou falando aqui hoje. Não fique esperando alguém falar, olha, você precisa servir, você precisa ser servo. Não fique esperando. Faça. Você sabe o que precisa ser feito. Você sabe quando um vizinho seu, quando um parente seu precisa de algo. Vá fazer, se você tem condições, se você pode fazer, se você tem condições físicas, financeiras, ajude. Faça o bem sem olhar a quem. A palavra do Senhor fala que o que a mão direita faz, a esquerda não vê. Não faça esperando o retorno. Não é isso. Não faça esperando que a pessoa vai te reconhecer. O nosso reconhecimento, a partir do momento que você se posiciona e começa a servir, você entende que o reconhecimento não é do homem. Nós não precisamos ser reconhecidos por homens. Nós precisamos ser reconhecidos por Deus. Ele há de vir e julgar segundo as nossas obras. A fé sem obras é morta. Não adianta nada, eu creio em Deus, eu vou na igreja, se não estiver fazendo nada. Se não estiver servindo, não precisa vir aqui pregar, não precisa vir aqui tocar. Dá um abraço no seu irmão. Não precisa vir aqui trabalhar na técnica. Claro que a gente precisa, aquele que estiver disposto de trabalhar na mídia, de trabalhar na diaconia, abrir uma célula na sua casa. Se esse é o desejo do seu coração e Deus te colocou esse desejo no coração, sirva. Se não, sirva o que estiver mais próximo de você. É servir. Neemias triste serviu. Neemias com os pais, com tudo a cidade destruída, primeiro ele serviu. Primeiro ele foi servo. Ontem à noite, eu estava orando, a Aurora estava tomando banho, eu estava orando, e fui abrir a Bíblia, pedir uma palavra. E aí quando Deus me deu essa palavra, eu mesmo senti no meu coração. Deus falou muito comigo no meu coração a respeito de servir. A gente tem servido, mas é de coração quebrantado? Ou a gente está fazendo só para agradar as pessoas, agradar os pastores? O que nós temos feito? Eu comecei a me questionar. O que eu tenho feito? É verdadeiramente para Deus? Ou eu estou fazendo para poder, sabe, como se fosse assim, uma mentira? Quando você olha assim e fala assim, o Cláudio é uma pessoa, mas é uma pessoa aqui na igreja e é outra lá fora, é outra em casa, é outra aqui, com dupla personalidade. E eu comecei a me questionar. Senhor, mas eu tenho feito,
Não sei, eu acho que foi, tenho certeza de que foi o inimigo que colocou isso no meu coração. Porque depois eu orei e falei assim: Senhor, tudo que eu tenho feito é de coração, é de dentro do meu coração. Eu não estou fazendo para agradar ninguém, não estou fazendo para encher o saco de ninguém. Eu estou fazendo porque o Senhor colocou no meu coração. O Senhor me transformou. Ontem à tarde minha sogra falou para mim que ela nunca imaginava que eu estivesse onde eu estou hoje. E aí a palavra da minha sogra veio na minha cabeça naquela hora. Não, realmente Deus mudou a sua vida, Deus mudou a sua história, ela me disse. E isso veio no meu coração nesse momento de questionamento, que será que o que eu estou fazendo realmente é para Deus? Será que realmente eu estou servindo a Deus? Ou eu estou fazendo para agradar gregos e troianos? E aí as palavras da minha sogra vieram ao meu coração: não, realmente houve uma transformação na sua vida. E ouvir o Júnior falar aqui, aquela hora, no momento da oração, uma pessoa que me conheceu nos tempos difíceis, as pessoas que me conheceram nos tempos difíceis, realmente viram a transformação, realmente acompanharam e entenderam, e olhando para mim, veem a transformação que Deus fez. Então, quando você se questionar se o que você está fazendo é realmente para Deus, lembre-se de onde você saiu e aonde você está. Lembre-se que Deus mudou a sua história, que Deus mudou aquilo que nós não podíamos mudar. Por mais que nós tentássemos, tudo era em vão, não era? Falei com meu sobrinho ontem, falei para ele, falei assim: tudo que você fizer, faça em nome do Senhor, faça para Jesus. É difícil, é. O vício é terrível, é a coisa mais difícil de você abandonar. Você fica por algumas horas, daí dá aquela vontade você vai. Eu fui viciado em bebida, em cigarro. O mais difícil foi o cigarro. Porque o que acontece? O cigarro não faz mal para ninguém, só para você mesmo. A bebida é mais fácil, foi mais fácil para mim, porque quando eu bebia eu aprontava, eu fazia arruaça. Então, a partir do momento que o Espírito Santo foi me convencendo, falou assim: você precisa parar de fazer isso aí, mano, está errado. Então foi mais fácil. Porém o cigarro não foi difícil, não, foi mais difícil o cigarro. E vou confessar para vocês, até hoje eu luto com isso. No final do ano, agora a gente estava na casa dos meus pais, sentou um do lado do outro, acendeu o cigarro, eu vazei. A palavra do Senhor fala assim, que o avisado vê o mal e se esconde. Fugir da aparência do mal. Então, quando nós entendemos o propósito de Deus para nossas vidas, o servir é leve, é fácil servir. Então, tem mais uma. Vão aparecer aqueles que vão dizer assim: você mudou mesmo? Vamos ver se você mudou mesmo. É de verdade essa transformação? Assim como fizeram, como é que é o nome dos caras aqui? Sambalate, o Honorita e Tobias. Os caras ficou triste. Os caras ficaram escandalizados porque Neemias teve compaixão do povo israelita, de Israel, mesmo sabendo dos pecados que Israel havia cometido, por que Israel havia sido levado cativo pela Babilônia.
E eles falaram, pô, você vai restaurar, eu imagino, né, eles falando, você vai restaurar um negócio que é culpa deles mesmo. Foi por eles que está tudo desse jeito. Mas lembra quando Neemias orou e falou assim: Senhor, perdoa os pecados que os meus pais cometeram. Muitas vezes a gente vai orar se arrependendo, pedindo perdão por coisas que nós nem fizemos. Sabe por quê? Porque Deus sonda o seu coração. Deus conhece o seu coração. Deus sabe aquilo que você vai fazer. E o arrependimento é a melhor e é a única saída para o perdão. Para que Deus perdoe os pecados, para que você possa ser perdoado. E vai aparecer esses Sanbalat e Tobias para te confrontar. E quando eles aparecem, é difícil, né? É difícil. Quando aparece um júnior da vida que sabe da tua transformação e está do seu lado, pô, é maravilhoso. Mas quando aparece um Sanbalat para te apontar, como a Isa falou ontem, né? Pô, Samuel, você é meu marido e você está me apontando. Quando aparece um para te apontar, para falar dos teus defeitos, para falar assim, ó, será que verdadeiramente você foi transformado? Será que verdadeiramente você está servindo? Assim como eu também me questionei ontem. Aí Deus me mostra lá no versículo 20, que Neemias diz assim para eles: então lhe respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Gente, quando você tem um rei eterno, imortal, invisível, mas real, Ele não te desampara. É o próprio Deus que nos fará prosperar. Quando você entender que Ele é maior do que tudo, que o propósito que Ele tem para a sua vida é maior do que tudo, não tem doença, não tem falta de dinheiro, não tem nada, não tem falta de trabalho, não tem ninguém na sua frente te apontando, te contestando. Quando você entender que Ele é maior do que tudo, todos os seus desejos e as suas necessidades serão alcançadas. Neemias orou, serviu ao rei primeiro, e o rei ouviu, autorizou, financiou e protegeu, ainda enviou gente para poder levar ele, para poder auxiliar. Quando você entender que o propósito de Deus na sua vida é maior do que qualquer coisa, Ele te ouve, Ele te protege, Ele financia, Ele faz o que for necessário para você alcançar o seu propósito, para que as necessidades que você tem sejam alcançadas. Lembra do desejo e das necessidades? Do que a gente precisa e o que a gente deseja? Que eu falei ainda há pouco. Quando você entender que é só isso, é a fé com obras, é a fé com servir, é acreditar que você pode servir. Ele vai fazer, Ele vai usar pessoas para te apontar, para te contestar, para te contrapor. E aí você vai dizer assim para ele, ó: tá aqui o que eu anotei.
a obra do Senhor é maior do que o que eu estou passando. A obra de Deus é maior do que o que eu estou vivendo. Ele vai fazer, eu tenho certeza. Ele já fez. A minha oração é assim: Senhor, obrigado por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor ainda há de fazer, porque eu tenho certeza de que Ele fará. Eu tenho a certeza de que Ele fará. É hipocrisia? Não, é maturidade para entender que o que eu estou fazendo, que o que a minha família está fazendo, Deus está em primeiro lugar. A obra dele é mais importante. O diabo vai te apontar, o diabo vai te acusar, os inimigos vão vir falar, e aí você vai falar assim, ó: irmão, é o próprio Deus, é Ele que me dá a vitória, não é você, não é o Luan, não é o pastor Júnior, não é a pastora Vânia, não é o Cláudio, mas sim, é o próprio Deus, é Ele que me dá a vitória. Deus usa pessoas que não param. Se Neemias tivesse sentado na cadeira, esperando as coisas acontecerem, teria acontecido? Teria, gente? Eu não sei o que passa na casa de vocês, no coração de vocês, mas eu tenho uma palavra do Senhor para você nessa manhã, perdão. Se você estava pensando em parar, Deus manda te dizer: não pare. Se você estava pensando em deixar de servir, não pare. Isso foi o que me motivou a fazer a obra do Senhor. O saber que a obra do Senhor se move. Se nós pararmos, nós vamos ficar estagnados na mesma. Já viu um carro atolado que patina e não sai do lugar? Você acha que se eu tivesse ficado atolado, patinando, eu estaria aqui hoje? Deus estaria me usando a minha vida, usando a vida da minha esposa, usando a minha família, para ouvir um testemunho igual ao ouvido do Júnior? E vocês veem como que as coisas de Deus são espetaculares, porque faz dias que eu não vejo o Júnior. Então, se vocês tivessem falado assim: não, Cláudio combinou com o Júnior, para o Júnior falar aquilo, para dar certinho com a palavra de hoje. Não, Deus usa as coisas espetaculares, Deus é fenomenal, Deus usa as coisas para poder alcançar corações. Tem pessoas aqui nessa manhã que precisavam ouvir essa palavra. Tem pessoas que precisavam entender que o propósito de Deus na sua vida é maior do que o que você está pensando. É muito maior do que você está pensando. Deus só está te dizendo: não pare, não é hora de parar. Talvez você esteja ferido, desanimado. Talvez o Sambalat e o Tobias tenha te cutucado. Mas você vai dizer assim para ele: eu sirvo um Deus que é muito maior do que qualquer coisa, e é o próprio Deus que vai me fazer prosperar. É Ele que vai me fazer prosperar.
eu queria deixar também uma palavra para aqueles que desceram as águas ontem e que estão aqui hoje. É só o início do servir. A transformação começou ontem. A mudança começa hoje, em você. Você precisa ser o diferente. Você precisa servir. E aí, se a gente for lá, em Mateus 5, você pode pôr para mim, Raiza? 5. Vamos começar do 4, que é o Sermão da Montanha, né? Deixa eu ver se eu consigo. As bem-aventuranças do Senhor sobre as nossas vidas, né? A partir do momento que você se converte, se transforma, isso aqui aconteceu na minha vida. E isso aqui certamente vai acontecer na vida de vocês. Vamos começar do 1. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a boca os ensinava, dizendo, o próprio Jesus ensinando, dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, e perseguirem, e mentindo, e disserem de todo mal contra vós. Pois a minha casa, por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, ser manso, ser humilde, ser misericordioso, tudo isso está relacionado com servir. E aqueles que se batizaram ontem e que vão ter a vida mudada, que terão a vida transformada, precisam entender que essas bem-aventuranças são consequências. A partir do momento que você serve, que você é misericordioso, está aqui, ó, vamos lá. Pobres de espírito, aqueles que choram, os mansos, que têm fome de sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os que sofrem perseguição. Então, tudo isso não é para o homem. Lá no último fala, no 12 fala, né? Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão. Todos aqueles que te perseguem, tudo aquilo que você faz, não é para homens, igual eu disse. Servir é servir para Deus, é fazer para Deus. O reconhecimento do homem faz com que o seu coração se encha de ego, e isso te prejudica. Isso faz com que você pare de pensar que está fazendo as coisas para Deus. Se eu dou ouvido ontem ao Sabalate e o Tobias que vieram no meu, será que é verdade isso aí que você está fazendo? É para Deus mesmo? Talvez eu tivesse ligado para o pastor e falado assim, não vou pregar amanhã não, vou parar, o senhor dá um jeito aí. Mas sabe o que eu fiz? Eu orei, e o próprio
Deus, o próprio Deus, é que me dá a vitória. É Ele que me dá a vitória. O que eu quero que vocês entendam essa manhã, o que Deus quer que vocês entendam. Primeiro ore, depois sirva. O resto é com Ele. O resto é com Deus. Façam a obra do Senhor, mesmo triste, mesmo abatido, mesmo magoado, mas sirvam. Façam a obra dele, que Ele mesmo os recompensará. Ele mesmo fará. Se o seu coração se encher de tristeza, ore e peça direção, mas não pare. Não é isso que Deus quer. Deus não nos quer parado, Deus nos quer agindo, aonde quer que nós vamos, o que quer que nós façamos. Faça por amor de Cristo. Faça por amor daquele que morreu na cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos vida, e vida em abundância. Nós hoje vamos participar da Santa Ceia. Examine-se o homem a si mesmo, examine o seu coração. Não para ver se você está em pecado, mas para ver se você deixou de falar com o seu irmão do seu lado. No começo a pastora falou, dá um oi para o seu irmão do seu lado, cutuca o seu irmão do seu lado, e fala assim, aí, está tudo bem? Assim como o nosso pastor fala, e aí, está tudo bem? Se não está, vai ficar. E não seja egoísta, você que está sendo cutucado, se não estiver tudo bem, fale. O mundo foi feito através das palavras. Lá em João 1 disse, lá em Gênesis 1 diz, a terra era sem forma e vazia. E lá em João 1 diz que Deus era o verbo, e o verbo estava na terra. E Ele era o próprio verbo, e Ele disse, haja luz. Então, e houve luz. As nossas palavras têm muito efeito. A fé vem do ouvir a palavra de Deus, mas primeiramente alguém tem que falar. Se você se calar, o outro não vai saber o que você está fazendo, o que você está precisando. Para alguém te ouvir, primeiro você tem que falar. Se você estiver passando por dificuldade, por necessidade, a menos que seja muito visual para o teu irmão entender. Caso contrário, você precisa dizer. Faz parte do processo. Se eu não estivesse aqui falando, vocês não estariam ouvindo. Então preciso primeiro falar para depois vocês ouvirem. E quem estiver ouvindo, ouça com atenção. Tem muito relacionamento, muito casamento, que a mulher fala X, o marido entende Y. O marido fala Y, a mulher entende X. Ei, para! Quando alguém estiver falando, pare, dê atenção, ouça, escute. É primordial, isso pode ser bom para você também, o ouvir e poder ajudar. E poder servir. Se você não ouvir, você não vai saber o que fazer. Assim como eu disse, Moisés precisou Deus falar, Abraão precisou Deus falar, Paulo precisou Jesus aparecer para ele, e ele cair para o chão, porque não suportou ver o brilho que tinha em Jesus.
Porém, Neemias viu o que era necessário fazer. Então prestem atenção e ouçam. Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer, para falar contigo, para que você possa servir. Gente, é a melhor coisa do mundo, servir. Jesus disse: aquele que quer vir após mim, toma a sua cruz e me siga. Sabe o que é tomar a nossa cruz? É servir o nosso irmão, é ajudar, é carregar consigo a responsabilidade de poder chegar num dia de Santa Ceia e perguntar assim: irmão, está tudo bem com você? Você está precisando de alguma coisa? Fala comigo. Irmão, seu coração quer uma oração? Às vezes um abraço ali na porta resolve, gente. Eu já cheguei aqui em dias que um abraço ali da porta, poxa, transformou o meu dia. Então, serve o que não serve, não serve. Quer servir? Sirva. Quer ser servo? Sirva. Quer ser abençoado? Sirva. Eu já falei aqui por diversas vezes, você pode pôr Josué 24, Raíssa? Que esse é o versículo que move a minha vida. Eu escolhi servir ao Senhor. Se você hoje, que escolheu servir ao Senhor, de todo o seu coração, vai entender esse versículo. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviam vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Aí é a chave. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse versículo move a minha vida. Tudo que eu faço, tudo que eu sou, tudo que eu conquistei, foi porque eu acreditei nesse versículo. Foi porque eu coloquei ele como propósito na minha vida. Se eu falar para vocês que a minha vida está uma maravilha, que está tudo certinho, tudo alinhado na minha vida, não está. Só Deus sabe como eu estou hoje aqui. Porém, eu entendi que não é eu, não sou eu, é Ele. Eu sirvo a um Deus que pode todas as coisas, e eu entendo que Ele vai fazer quando me realmente for necessário. Eu não vou parar porque minhas contas estão atrasadas. Eu não vou para a igreja não, porque minhas contas, Deus não proveu para eu poder pagar minhas contas esse mês. Foi Deus que não proveu? Ou foi você que não fez as coisas da forma correta? Ou foi você que não calculou o seu salário para poder pagar as suas contas? Falar nisso, está tendo crau ali, a Gabi ensina você a calcular o seu salário para você pagar as suas contas. Então, gente, quando você entende o propósito que está ali, ó, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós temos alcançado muitas bênçãos, muitas vitórias, porém tem umas outras coisas que Deus está falando assim, ó, ainda não é tempo. É o próprio Deus falando, ainda não está no tempo.
Quando estiver no tempo vai acontecer. Então, conforme eu disse agora há pouco, quando você se transforma e faz a mudança, e Deus faz a mudança na sua vida, não é que vai acontecer, amanhã está tudo resolvido na sua vida, não. A mudança é aos poucos, é gradativo. Eu lembro quando o Roberto chegou aqui, um dia ele veio dar o testemunho aqui, ele falou assim, eu jamais que eu ia subir nesse altar. Acho que já tem uns 3, 4 testemunhos aí, né, Roberto? Então a mudança, gente, é aos poucos, a transformação é aos poucos. Glórias a Deus por isso, porque talvez se Deus fizesse tudo na mesma hora, você não voltava no outro dia. Glórias a Deus por a transformação ser aos poucos. Eu vi o cara pescando esses dias, um vídeo na internet, o cara pescou um peixão desse tamanho assim, o cara, glórias a Deus, acho que era muito evangélico, ele, glórias a Deus, o peixe caiu no barco assim, o peixe começou a se bater, ele foi pegar o peixe, pulou dentro d'água de novo, ele, glórias a Deus por isso também. Glórias a Deus pela pesca, glórias a Deus pela perda do peixe. A gente só tem de agradecer, Deus sabe tudo, Deus vai fazer na sua vida, Deus vai fazer na minha vida. Pode se levantar em nome de Jesus que eu quero orar por vocês. Só creiam que Ele vai fazer. Só acreditem e hajam. A fé sem obras é morta. Neemias reconstruiu os templos, reconstruiu os muros, edificou os muros, edificou as casas e restaurou aquela cidade, porque Deus era com ele. Porque o próprio Deus foi com ele, e permitiu, financiou, protegeu, deu graça. O que você precisa nessa noite? Oh, de novo noite. Esse culto de manhã quebra a gente, né? A gente não acostumou ainda. O que você precisa nessa manhã? Ore, sirva, o resto é com Ele, amém? O resto é com aquele que enviou seu único Filho para que nós tivéssemos vida. Isso é maravilhoso, e para que nós entendêssemos o significado. Nessa manhã que você vai participar da Santa Ceia do Senhor, faça em memória daquele que morreu por você. Faça em memória daquele que não teve pecado, que não teve mancha alguma, e se entregou por você, e fez aquilo que nenhum homem, não existe na face da terra alguém que faria o que Jesus fez. Se você soubesse que você morreria numa cruz, pregado numa cruz, você fugiria, você não se entregaria, porque não foram os guardas que prenderam Jesus, foi Ele que estendeu as mãos, foi Ele que se entregou por mim e por você. Foi Ele que, mesmo traído, sabendo da traição, se entregou por mim e por você. Que essa manhã você entenda isso. Você entenda que o servir é isso, é se entregar por o seu próximo, é se entregar pelo seu irmão. Sirva assim como Jesus serviu por você. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Senhor, que esta manhã, Senhor, este povo que aqui está, Senhor, povo seu, povo eleito, Senhor, entendam, Pai querido, que o propósito maior na vida deles é te servir, Senhor. Que o propósito maior na vida deles, Pai querido, é fazer a tua vontade, é ajudar ao seu próximo.
que os frutos do Espírito sejam sobre a vida deles, Pai querido, que os frutos, Pai querido, que o Senhor tem enviado, seja sobre a vida de cada um, Pai querido, neste lugar, que eles tenham, Senhor Jesus, discernimento, para entender quando um irmão está necessitado, que eles tenham, Senhor Jesus, capacidade de aprovar, Senhor Jesus, as Tuas obras sobre a vida dos irmãos, que eles possam ajudar os vizinhos, que eles possam orar, Senhor Jesus, pelos vizinhos, que eles possam conhecer os seus vizinhos, Pai querido, que eles possam ter entendimento da Tua palavra, ter entendimento que o Teu amor, Senhor, por nós é muito maior, e que o Senhor fará tudo aquilo que nós necessitarmos, aquilo que nós precisarmos, Pai querido, a partir do momento que nós nos posicionarmos a orar e servir em Teu nome, Pai. Assim eu Te agradeço, Pai, porque entendo que tudo que o Senhor tem feito é para o nosso bem, é para a nossa misericórdia, é para que nós entendamos, Senhor Jesus, os Teus propósitos em nossa vida. Por isso eu Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer na vida de cada um, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. E todos digam: em nome do Senhor Jesus, amém, glórias a Deus.